Então, eu sou a Aline Sorban, eu sou formada em Administração de Empresas pela FGV, aqui em São Paulo. Eu trabalhei 7 anos no mercado corporativo, comecei trabalhando com planejamento estratégico, depois eu fui trabalhar com um foco de estratégia, só que no comercial, indo para a Telefônica, que foi onde eu conheci a Tice. E aí eu mudei, depois de 3 anos trabalhando com isso, eu fui trabalhar em marketing, que aí realmente eu tive contato com a Tice, trabalhei com ela, em áreas parceiras. E depois de uns 2 anos trabalhando nessa área, eu percebi que eu não era muito bem isso que eu queria. No marketing, eu tive muita percepção que eu queria trabalhar muito próximo do cliente. E eu tinha um sonho de trabalhar com restaurantes. E aí eu fui trabalhar numa empresa, fiz a minha primeira transição de carreira para trabalhar com restaurantes. Trabalhar numa empresa aqui em São Paulo, que tem várias unidades. E aí eu trabalhei 1 ano e meio com operação de restaurante. E eu percebi que realmente trabalhar com cliente direto era o que eu queria muito, só que tinha um ponto que o restaurante não conseguia me ajudar, que era eu percebi que eu queria trabalhar muito com treinamento e desenvolvimento. Eu queria fazer muito isso com os meus funcionários, mas a operação de restaurante é uma loucura. Não sei aqui quem trabalhou ou trabalha com isso, é muito doido. E aí eu decidi fazer uma segunda transição. Por coincidência, eu estava fazendo uma formação em coaching no começo de 2019, porque eu queria aprender como que eu podia ajudar a minha equipe a se desenvolver, porque até então eu sabia a minha carreira, mas não a carreira de outras pessoas. E aí, no começo de 2019, eu fiz a formação e aí começou a juntar na minha cabeça as ideias. Eu falei, poxa, eu gosto tanto de treinar a minha equipe e desenvolver que eu menos tenho tempo. Por que eu não transformo isso numa carreira? Então, desde junho do ano passado, eu pedi demissão e estou focada totalmente em coaching. E hoje, o meu foco eu fui percebendo como que mulheres, elas têm elas querem se desenvolver na carreira, querem dar o próximo passo, mas às vezes tem uma certa dificuldade em mostrar isso dentro do ambiente corporativo. Então, eu afunilei ainda mais o meu coaching para ser voltado para a carreira, ajudando jovens mulheres em mostrar que elas estão prontas para dar o próximo passo, seja dentro da empresa ou seja fora. E é isso, então vai fazer um pouco mais de 1 ano que eu estou focada em coaching de carreira. E aí a Tice entrou em contato comigo há uns 2 meses atrás, mais ou menos, né, Tice? Falando dessa demanda que vocês tinham de como ter essa conversa com o mentorado, que é muito importante, e eu confesso que eu também tive um pouco de dificuldade no começo do coaching, como fazer esse vínculo, né, com a minha cliente, como ajudá-la a realmente dar o próximo passo, a começar a agir em direção do que ela queria. Mas antes de entrar nisso, eu queria perguntar para vocês o que vocês já ouviram falar sobre coaching, o que coaching significa para vocês. Se vocês puderem dividir comigo um pouco a opinião, pode ser pelo chat ou abrir o áudio. Eu queria muito ouvir um pouco sobre o que vocês acham. Oi, Aline, bom dia, tudo bem? Oi, Patrícia. Eu sou a Patrícia, sou aqui do Gauss, estou no Gauss desde o começo do ano passado. Sobre a sua questão do coach, eu já ouvi falar bastante, acho que os coaches ajudaram, está me ouvindo? Acho que a tela caiu aqui. Os coaches ajudam bastante as pessoas a terem um direcionamento, acho que a refletirem características e tudo mais, e a direcionar essa pessoa dentro do ambiente corporativo. Achei muito interessante um coach voltado para a nossa mentoria. Na verdade, eu queria entender como é que funcionaria, onde você podia ajudar. E esse ponto que você colocou das mulheres, é engraçado que eu estava falando isso com algumas amigas ontem. Eu tenho uma parte da minha vida que ela é voltada para o acadêmico, e eu tenho muita dificuldade de me impor, assim, como mulher. Eu acho que a gente tem uma dificuldade diferente, assim, pelo gênero. É horrível isso, mas é uma coisa até estrutural. Então, eu queria entender essa sua parte e como seria o coach na mentoria também pra gente. Como que você poderia ajudar o nosso contato com os nossos queridos mentorandos tão fofinhos que nos trazem alegria. Mais alguém quer dar alguma opinião?
Que bacana, Murilo. Ai, que legal saber que tem mais coaches aqui no projeto. Então, eu vou explicar um pouco, Patrícia, o coach faz. Cada, cada metodologia de coach acaba tendo um número de sessões diferentes. Eu vou explicar um pouco como funciona para mim, e mais ou menos eu imagino que deve ser o panorama, a estrutura geral do coach para todo mundo. O que muda são o número de sessões, às vezes a ordem que cada um faz, porque realmente cada coach, que é o cliente, é único. Então, o coach, ele sente e vai adaptando conforme a necessidade do cliente. Mas o que você comentou é realmente isso. O coach ele é voltado para quem quer atingir um objetivo. Então, a pessoa ela quer, no meu caso, né, mudar de carreira, fazer uma transição, subir para o próximo nível. Então, ela chega para mim, olha, eu quero fazer isso, só que eu ainda estou não tenho clareza ainda de o que eu tenho que fazer, qual competência eu preciso desenvolver para dar esse próximo passo. E aí eu separo o coaching em 3 etapas. Então, primeiro entender quem que a pessoa é, a gente vai entender a identidade profissional, pessoal, os valores dela. Depois a gente vai para a segunda etapa, que é quem ela quer ser. Então, definição das expectativas, as metas que ela quer atingir. E aí, com isso definido, a gente vai para a última etapa, que é a da transformação. Então, como ser quem eu quero ser? Então, quais competências precisam acontecer para você sair da onde você está agora para chegar nas suas expectativas, nas suas metas? Será que tem alguma competência que você precisa desenvolver? E uma coisa que eu gosto de falar que é o que não é o coaching, que é dar resposta ou opinião. Então, quando uma pessoa, um cliente meu me questiona o que ele deve fazer, eu sempre jogo a pergunta de volta para ele, perguntando assim, olha, se fosse um amigo, o que você ia sugerir para ele fazer? Porque não é a minha função como coach dar essa sugestão. E até a Tice depois me passou, mandou o tema para vocês, e ela me devolveu uma pergunta, que é assim, poxa, mas o mentor não é um coach? Que outro tipo de mentor existe? Acaba tendo essa fusão dos dois, mas eu entendo que são coisas separadas. Porque na mentoria tem essa possibilidade de você dar essa dica, de você dar uma opinião, de você dividir a sua experiência. Só que o coach, ele não faz isso. O coach que eu considero que é responsável, ele separa, ele joga para a pessoa pensar, poxa, se fosse um amigo meu, o que eu faria? O que eu poderia fazer de diferente? Então, só que aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas juntam, porque dá para fazer essa mescla. O importante é deixar claro que, olha, aqui é uma mescla entre mentoria e coach, mas teoricamente são coisas separadas. E aí na mentoria, você consegue jogar essa experiência. E aí você fez uma pergunta, né? Como que o coach pode ajudar no papel do mentorado? Porque é esse ponto dessas 3 etapas. Às vezes você quer ser uma boa mentora, só que às vezes vocês não tem clareza de qual competência você precisa desenvolver. Como que você pode trabalhar, qual ponto você pode, qual competência, habilidade você precisa desenvolver para se tornar cada vez uma mentora melhor. E aí, é por isso que a Tice me chamou, para realmente ajudar vocês a entender, poxa, qual competência eu acho que eu poderia desenvolver para me tornar uma mentora cada vez melhor, ou um mentor cada vez melhor. E aí, eu trouxe algumas competências que eu queria que vocês refletissem. De 0 a 10, quão satisfeitos vocês estão em cada uma dessas competências. Aí, se vocês estiverem com caneta e papel por aí, ou computador mesmo, vão anotando para vocês anotarem a habilidade e a nota que vocês se derem, tá bom? Então, vamos lá. A primeira competência é do planejamento. De 0 a 10, quão preparados vocês estão nesse quesito? E só um ponto, eu vou passar todas as competências e aí depois eu vou aprofundar um pouco em cada uma, tá bom? Depois eu queria que vocês pensassem flexibilidade mental. De 0 a 10, quão flexíveis vocês acham que vocês são? Quando, por exemplo, o mentorado
fala algo diferente do que você estava esperando. Você acata? Você é mais resistente? Dá uma nota. Depois é tomada de decisão. De 0 a 10, quão preparado você se sente? Depois é resolução de problemas. Você acha que você tem facilidade para resolver problemas junto com o mentorado, quando ele traz alguma questão? Depois é atenção e percepção. Depois é a competência de fluência verbal. Quão satisfeitos vocês estão com a questão da sua comunicação? Você acha que você consegue usar palavras claras para o mentorado, que ele consegue entender? As perguntas que vocês fazem, vocês sentem que vocês têm facilidade para deixar clara a mensagem? Depois é a questão de memória. Memória operacional. Como que anda a memória de vocês em relação ao que eles já contaram para vocês? Vocês lembram? E por último, é a motivação e força de vontade. Eu vou jogar aqui nos comentários do chat essas competências, tá bom? Para ficar claro para vocês, se alguém não conseguiu pegar alguma. Então, se deram as notas? Planejamento. Agora eu vou aprofundar cada uma delas. O que acontece? Quando a gente... Eu vou falar da minha experiência como coach, né? Quando você não tem um planejamento das sessões, acaba sendo que você acaba não tendo uma ideia lógica de como você quer construir aquilo com um cliente ou com um mentorado, no caso de vocês. Então, parece que você vai jogando. Cada conversa que vocês têm com ele fica uma coisa avulsa, não tem uma conexão. Por isso que é importante ter o planejamento das conversas que vocês querem ter. Eu não sei, eu esqueci de perguntar isso para a Tice, tem um número certo de conversas? Por exemplo, o coach, eu sei que são 8 sessões. A conversa com o mentorado tem um número certo, Tice? Não, a gente deixa bem livre mesmo para eles fazerem, tem um mínimo, assim, que seriam 3 por semestre, mas acaba sendo muito mais, né? Mas não tem máximo. Tá bom, tá. Mas aí já dá para trabalhar, né? Nessas 3 primeiras, o que você quer conversar com o mentorado? Eu, por exemplo, crio sempre uma planilha de Excel. Cliente chegou para mim, logo na primeira sessão, eu já tenho mais ou menos o que eu quero conversar ao longo das 8 sessões com aquela cliente. E aí, conforme eu vou fazendo as sessões, eu vou atualizando a planilha para me lembrar o que eu já abordei, o que eu quero abordar. Porque às vezes acontece de eu pensar que eu quero seguir um caminho, só que aí chegou na sessão 4, aí a gente vai falar isso mais para frente, que a cliente me deu uma informação nova. Putz, vai mudar totalmente o meu planejamento da 5ª sessão em diante. E aí na planilha de Excel eu vou atualizando essas questões e vai me dando um planejamento. E um outro ponto, eu não sei se vocês têm o costume, eu gosto muito de fazer, é um relatório com anotações do que a gente conversou durante a sessão. Porque eu até falei de uma competência que é a memória, confesso eu que às vezes a minha memória dá umas falhas. E aí, para o mentorado, você anotar e depois você reler o que vocês conversaram, e aí numa sessão seguinte você fala, olha, você me trouxe tal ponto, talvez ele vai se sentir querido. Fala, Tia. A gente tem uma ficha do Gaussiano, que foi desenvolvida recentemente também. Eu vou até projetar aqui para você ver. A ideia era dar esse suporte visual, material para os mentores. Tá vendo a minha tela? Tá chegando aqui. Ah, tá bom. É uma ficha que a gente colocou todos os dados dos mentores, do aluno, e aí a ideia aqui é isso, preenchendo, né, com as notas do desempenho escolar, todos os simulados, redação, e depois tem uma parte das mentorias, que a gente dá um espaço para os mentores anotarem a data, a duração, onde que foi feito, agora é tudo remoto, né, mas antes era presencial,
e aí o principal tema conversado, e se quisesse anotar algum ponto de atenção, para ir ficando um histórico dos temas, pelo menos, que foram abordados em cada mentoria. Ah, Acho que é um perfeito. pouco do que você falou, né? Mas talvez esse relato mais detalhado, uma anotação própria de cada uma. Sim. E aí, Sabe no final, os resultados, deixar anotado onde ele passou, que curso. A gente tem uma ficha de cada aluno mesmo. Ah, bacana. Isso é muito bom, porque é isso que eu comentei e você reforçou. Realmente cria um histórico do que foi conversado com o mentorado. E sabe que me veio à cabeça agora? Não sei se é possível vocês fazerem isso com os mentorados de vocês. Eu sinto que eu tenho um retorno bem positivo com as minhas clientes, que é eu divido esse relatório. Então, depois que a sessão acabou, eu coloco tudo isso, eu vou juntando num Word, eu chamo de livro de atitude, porque parece um diário, porque cada sessão eu vou acumulando. E aí a cliente, no final da sessão, quando eu mando para ela relê. E eu anoto, às vezes, frases que ela falou durante a sessão. Porque o que acontece? Às vezes a gente fala coisas que a gente não percebe que a gente falou. E às vezes são frases fortes. Quando eu divido o relatório com a cliente, ela fala, poxa, às vezes ela tem um insight de uma coisa que ela não tinha percebido durante a sessão. Então, não sei se tem essa possibilidade de vocês dividirem com o mentorado de vocês as coisas que vocês discutiram, porque às vezes isso pode dar algumas ideias para ele entre as conversas que vocês tiveram. Não sei se faz sentido vocês colocarem, mas foi algo que me veio à cabeça de dividir com vocês que eu faço durante o coach. Tá bom? E aí, eu queria entrar agora na competência de flexibilidade mental. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma competência, conforme eu for falando, pode colocar aqui no chat, que aí eu vou respondendo, tá bom? Ou abrir realmente o áudio, não tem problema de vocês me cortarem durante a fala. Agora, a flexibilidade mental. O que acontece? Às vezes a gente se planeja para abordar um ponto durante a conversa. E já aconteceu isso, de eu pensar, olha, a sessão eu vou falar isso, isso, isso. Aí, abre a câmera ou você encontra o mentorado e ele vem com uma informação totalmente diferente. Aí você fala, caramba, e agora? Eu vou ter que mudar totalmente o tom da conversa, o assunto que eu queria conversar. E eu confesso que essa acho que foi a minha maior dificuldade quando eu fiz essa transição para o coach, porque eu sou um pouco controladora. No sentido de, assim, se eu determinei, eu queria muito que seguisse aquele jeito. E aí, ter essa malemolência durante a sessão foi algo que eu fui desenvolvendo. E é importante que vocês desenvolvam isso também. Uma coisa que me ajudou a trabalhar esse ponto para mim, que eu queria dividir com vocês, é realmente abrir o jogo com a cliente. Então, olha, eu estou sentindo que eu trouxe essa ferramenta assim, mas eu pensei numa outra solução assado. O que você acha? Qual que é o melhor caminho que você quer seguir? Porque a gente também tem que tirar um pouco não sei se vocês sentem isso, mas eu comentei que eu sentia, de sentir que eu não sou uma pessoa 100% perfeita que já tenho a resposta para tudo. Então, quando eu abro o jogo com a cliente, vocês podem abrir o jogo com o mentorado, também dá humaniza um pouco o seu papel, e ele também, fala, eu acho que, na verdade, faz mais sentido essa segunda ferramenta, ou a gente ir por esse caminho da conversa. E aí, até me veio à cabeça agora, que também traz um pouco de responsabilidade para ele, porque quando você faz as coisas em conjunto com a pessoa, você traz ela para perto e fala, poxa, eu escolhi esse caminho, então agora eu tenho um pouco mais de responsabilidade, não é algo que a pessoa me empurrou. Eu também escolhi seguir essa ferramenta ou essa direção. Então, é importante. Assim como o coaching, eu imagino que a mentoria ela é feita a 4 mãos. Então, não é uma coisa que só vocês, ou eu, no caso, a gente tem que ter responsabilidade. É uma coisa que é feita em conjunto. Então, se vocês têm essa dificuldade, né, de, poxa, o que eu vou abordar agora, porque se eu trouxe um assunto diferente do que eu estava planejando, conversa com a pessoa, olha, eu estava pensando em seguir esse caminho, mas eu acho que, pelo que você está me falando, talvez não seja o caminho certo, o que você acha que a gente poderia seguir?
porque a pessoa pode dar algumas ideias e vocês juntos vão construindo como desenvolver aquela conversa naquele dia. Isso faz sentido para vocês, que eu falei? Tá bom. Agora, a tomada de decisão. Às vezes a gente tem dificuldade um pouco de tomar decisões, de saber, até em conjunto com a anterior, que é a flexibilidade mental, a gente não sabe muito bem que caminho seguir. Eu tenho uma ferramenta que eu uso para quando a cliente ela tem essa competência, que ela tem muita dificuldade de tomar decisão, que é um pouco parece um prós e contras, mas tem uma etapa que às vezes a pessoa pula, que ela é muito importante para a tomada de decisão, e isso pode ajudar vocês, seja durante a sessão, ou seja, para se preparar antes da sessão, que é você tem um problema. Eu uso até os cinco dedos da mão. Então, eu tenho uma meta e um objetivo para atingir durante aquela conversa. Eu vou analisar, aí eu vou pensar em todas as alternativas que eu tenho. Eu tenho 2, 3 alternativas para seguir nessa sessão, ou apresentar para o mentorado, ou que eu poderia sugerir para ele fazer. E aí eu vou fazer prós e contras de cada uma dessas alternativas, sempre pensando no objetivo. Essa etapa aqui foi que eu comentei que às vezes as pessoas negligenciam, elas não pensam muito bem nas alternativas, elas só vão fazendo prós e contras e não fazem a relação com o objetivo, às vezes vão muito mais vão meio que tendenciosas. Então, se vocês fizerem essas etapas de uma maneira bem racional, quando chegar a quarta etapa, que é da decisão, ver qual que é a alternativa mais adequada, fica muito mais fácil. E aí, por último, é você realmente agir. E às vezes isso também acontece, a pessoa fez essas 4 etapas, né, tem a meta, trouxe as alternativas, pensou no prós e contras, decidiu qual que é melhor, mas ela trava e não age. Aí, é o que eu comento, uma decisão sem ação, ela foi apenas um momento de deliberação. Você realmente tem que agir, você realmente tem que dar esse próximo passo em direção do que você quer. Esse método, nessa ferramenta, ela ajuda muito quem tem esse plano de tomada de decisão. E aí, vou para a próxima competência, que é a resolução de problemas. O que acontece? Às vezes a gente fica muito ansioso, né? Fica ansioso, a gente fica muito, eu quero resolver, e não consegue, né, sair dessa ansiedade. E aí, uma questão que vocês têm que pensar é ter o foco no momento do agora, né? Se trazer o pensamento para o presente mesmo. Porque isso vai ajudar a questão da resolução de problemas. Tá bom? Aí agora eu vou para a competência de atenção e percepção. Eu não sei se vocês têm um pouco de dificuldade, mas acho que no mundo atual a gente tem um pouco disso, de estar numa conversa com um mentorado ou com a cliente, e a gente ficar com a atenção aqui, mas com a atenção em outro lugar. Agora que a gente está no mundo online, várias abas de navegador abertas ao mesmo tempo, o celular está na mão, a gente, né, às vezes, quando é reunião grande, pode ficar mexendo no celular, que às vezes nem todo mundo percebe, e isso pode atrapalhar a conexão com o mentorado, ainda mais quando é 1 para 1. Então, às vezes a gente acha que fazer 2 coisas ao mesmo tempo pode ser o adiantamento de vida, eu vou ficar mexendo aqui na aba enquanto ele está falando, e vocês têm que pensar quão presentes vocês realmente ficam durante a conversa com o seu mentorado. Eu tenho um estudo que fala que nós temos 6 tipos de atenção. A minha ideia não era hoje falar sobre isso. Se vocês quiserem que no segundo momento a gente aprofunde essa questão da atenção e percepção, eu trago esse estudo direitinho, falando dos 6 tipos de atenção, como que a gente pode desenvolver, porque a minha ideia hoje era só passar por cima, dar uma pincelada nessas competências, e aí vocês me contam qual que é a que vocês mais têm dificuldade, e a gente pensa em aprofundar. Tá bom? E aí a gente vai para a competência de fluência verbal.
talvez uma dificuldade que vocês tenham é de desenvolver a cara blasé, que é de não transparecer opinião. Por quê? Às vezes a pessoa fala, o mentorado fala, e você fala, nossa, vai dar muito errado se ele fizer isso. Ou tipo, ai, nada a ver isso que ele tá falando, gente. E ainda mais, eu imagino que eles são mais novinhos, né? Eles devem ter por volta de uns 16, 17 anos. É isso, Tice? É, né? A gente tem de dois perfis, né? Tem alguns aqui mentores que são do perfil 1, o pessoal tem o que... Fala aí, Paty. Tá no mudo. Desculpa, perdi o áudio aqui. A Vitória fez 14, agora acho que a Leti tem 13 ou E dos 14, os mais novos. pré-vestibulandos, qual a idade do pessoal, gente? Alguém quer falar? Acho que mais... Oi, Catarina falando. A Jéssica, por exemplo, tem 21, 20. Acho que já tem gente de 19, 22. Acho que vai dos 19 até uns 23, mais ou menos. Perfeito. E aí a gente que tá mais velho, já tem um pouco mais de vivência, às vezes a gente ouve e fala, nossa, não que a gente também teve, às vezes, esses pensamentos, né, quando a gente era mais novo. E a gente olhando o que eles falam agora, a gente fala, putz, não é bem assim que a vida funciona, ou não vai dar certo esse caminho. E é importante a gente desenvolver essa cara de não transparecer opinião, porque pode falar, Paty. Eu tenho muita dificuldade com isso, porque você tá falando, eu dou risada, eu transpareço totalmente, é muito difícil. Como que faz isso? Como que você não transparece? Então, em alguns momentos é importante, eu até separei aqui, porque assim, não significa que você não precisa criar um vínculo, porque isso é importante. Se a gente ficar blasé o tempo todo, putz, a pessoa vai falar, isso aqui é um robô que está na minha frente, e não uma pessoa. Então, tem alguns momentos, por exemplo, agora você deu risada, para mim é super tranquilo, porque eu estou falando como se fosse amenidades, não estou falando algo, não estou dividindo algo meu. Agora, se eu estou dividindo uma história minha, algo mais profundo, algo mais pessoal, talvez é importante você não separar esses momentos, assim, você entender qual que é o momento que você pode e qual momento ele está dividindo algo pessoal. Que aí, se você der uma risada, se você fazer uma careta, talvez ele se feche e fale, poxa, eu não posso confiar nela, eu não posso dividir as minhas coisas com ela, que ela vai dar uma risada, eu vou me sentir mais insegura. Então, é identificar, a gente tem que flutuar ao longo da conversa. Tem momentos que a gente faz carinha, tem momentos que a gente não faz. É importante identificar. Ajudou isso? Tá bom. E aí, por último, a motivação e a força de vontade. Existem dois tipos de motivação. Eu até estava estudando isso recentemente, e eu tinha para mim eu tinha dificuldade em trabalhar a motivação intrínseca. A extrínseca, a gente vê muito em empresa, aqui, por ser uma ONG, não tem tanto, que é a estimulação externa, que a gente vê como dinheiro, a gente vê como bônus. Isso, às vezes, no terceiro setor não acontece. Tem uma motivação externa, a extrínseca, que não precisa de dinheiro, que é a questão de feedback e a questão de elogio. Então, é muita motivação do outro para com você, ou você que vai fazer para o outro. Aí, o que acontece? Nem sempre, e a gente às vezes vê isso também em empresa, a gente acha que só o bônus funciona, só o dinheiro, só o salário. Mas a gente é ser humano, a gente é movido pelas essas duas ao mesmo tempo. Tem algumas pessoas que elas têm mais a motivação, um percentual mais alto de motivação extrínseca, outras têm mais de intrínseca. O que você pode ajudar, como a gente não consegue na ONG, né, pagar essas coisas, eu vou mexer muito mais com vocês na intrínseca. E aí, eu trouxe uma ferramenta, não sei se muitos conhecem, que é o Círculo Dourado, do Simon Sinek. Eu recomendo muito, quem ainda não assistiu, tem uma palestra dele no TED, agora eu só não vou lembrar o nome, mas eu vou digitar aqui, se vocês digitarem Círculo Dourado e Simon Sinek no TED ou no YouTube, vocês vão encontrar essa palestra dele.
que ele defende? Que a gente, dentro de empresa, do ser humano, isso a gente pode usar para qualquer âmbito. Tem 3 círculos. O círculo maior de fora, ele é o quê? Que é o mais fácil de a gente identificar. Então, quando eu pergunto, o que você faz? A tua resposta é muito rápida. Eu sou coach. Eu sou administradora. Eu trabalho com marketing. Agora, o círculo de dentro é o como. Então, como eu faço o que eu faço? Aí, nesse caso, vai proposta de valor diferenciada. Por exemplo, se a gente pensar em empresas, patente exclusiva. Então, é o como eu faço. E o círculo de dentro, que é o mais desafiador das pessoas saberem a resposta, é do porquê. Elas, às vezes, não sabem por que elas fazem aquilo. E aí, eu queria que vocês refletissem, que vai ajudar muito a vocês desenvolverem essa motivação, essa força de vontade de continuar sendo mentores. Por que vocês separam um tempo da agenda de vocês para ajudar outras pessoas? Obrigada, Murilo. Por que vocês separam esse tempo para ajudar os mentorados? Por que vocês param 1 hora num sábado de manhã de sol, né? Aqui em São Paulo eu estou vendo pelas câmeras abertas, em outros lugares também parece que tá. Por que vocês estão separando 1 hora de um sábado de manhã para estar aqui me ouvindo, para estar aqui aprendendo algo? Então, é importante vocês terem esse o porquê claro, porque isso vai ajudar vocês quando, às vezes, a gente não acorda sempre com uma vontade gigantesca, mas se a gente lembrar do porquê a gente está aqui, fica muito mais fácil a gente criar, vai continuar a roda a girar, até que essa força de vontade ela volte naturalmente. E isso até tem uma explicação biológica, não é coisa de o Simon inventou da cabeça dele, não, tem uma resposta biológica do cérebro, porque a gente tem 2 partes no cérebro, que é o neocórtex. Eu não vou ficar aprofundando muito nisso, mas só para passar por cima, que ele é responsável pelo pensamento analítico. Então, ele sabe muito bem responder o quê. E a gente tem o sistema limbítico, que ele é responsável pelos nossos sentimentos, o nosso comportamento humano, pela tomada de decisão. Quando a gente comunica, a gente sabe responder o quê? Então, a gente comunica de dentro para fora, até no nosso cérebro, a gente, às vezes, não consegue a gente não consegue estimular o comportamento, porque a gente está muito focada na ação, no pensamento analítico. Quando a gente mexe do como, do círculo de dentro, né, do porquê para fora, a conexão do nosso cérebro consegue fazer muito mais fácil, entender qual comportamento a gente tem e aí partir para ação. Lembra quando eu expliquei para vocês aquele exemplo da mão? Quando, às vezes, a pessoa ela para na última etapa da ação, porque às vezes ela não tem claro o porquê. Qual que é o objetivo dela? Por que ela quer atingir aquilo? Então, ela percorre todo o caminho de pensamento racional analítico, mas na hora da ação ela trava, porque às vezes ela não estava claro o porquê ela deveria fazer isso. Por isso que é importante a gente sempre trabalhar vocês e vocês com seus mentorados, o porquê deles. Por que eles querem crescer? Por que eles querem prestar tal faculdade? Por que eles querem estudar, crescer na vida? Vai primeiro do porquê deles. Isso é bem, bem importante. Tá bom? E aí, fica alguma dúvida desses pontos, das competências? Acho que não. E aí eu queria trazer um outro exercício para vocês, que eu faço, que chama Eu Quero, Eu Não Vou e Eu Vou. O que acontece? Esse exercício ele ajuda também a força de vontade, a motivação dos mentorados. Até em conjunto desse porquê que eles querem fazer aquilo. Quando eles têm claro o porquê, você constrói essa frase, né? Eu quero entrar na faculdade. Por isso, eu não vou procrastinar nos meus estudos. E assim, eu vou passar na faculdade que eu quero. Eu vou entrar no curso que eu queria. Essa frase a gente pode usar para qualquer âmbito. Eu trouxe, acabei separando um exemplo mais de carreira, mas pensando aqui, a gente pode usar esse direto com o mentorado de vocês. Então, eu quero tal coisa. Por isso, eu não vou fazer.
E é bem importante para a gente criar essa força de vontade nos mentorados, é trabalhar o eu não vou, porque às vezes eles sabem o que eles querem, mas eles ficam enrolando ou eles não têm muito claro o que eles vão deixar de fazer para alcançar aquilo que eles querem. Então, é importante também trabalhar isso. O que eles vão ter que deixar de lado. Porque é essa questão, né? Às vezes a gente tem que também entender que tem coisas que tem prós e contras, né? Que nem comentei anteriormente. Tem coisas que a gente tem que deixar de lado para a gente atingir muito o que a gente quer. Tá bom? E aí, o que eu separei aqui para conversar com vocês também? Já quase caminhando para o final do que eu trouxe. Eu não sei se vocês sentem isso, e eu sinto nos meus atendimentos, às vezes, é que a cliente, e talvez o mentorado de vocês, principalmente nas primeiras conversas, eles chegam num campo tenso, que a gente chama. Então, eles não estão confortáveis totalmente naquela conversa, eles ainda não te conhecem, eles não sabem até que ponto eles podem dividir com vocês algumas coisas. E isso é normal do ser humano. Né, a gente chegar num lugar que a gente, não sei quem que é aquela pessoa, não conheço muito bem o ambiente, a gente fica tenso. Então, vai trabalhando aos poucos, realmente, não força. Ele vai relaxar automaticamente. Antes, eu ficava muito preocupada no começo dos meus atendimentos, eu queria logo forçar a pessoa a entrar no campo relaxado, a dividir as coisas comigo, e com o tempo eu fui entendendo que não, isso é normal, né? Então, entendo que isso vai acontecer, é uma coisa comum, e que com o tempo, não é para forçar, e que com o tempo ele vai entrando, vocês vão se conhecendo, ele vai abrindo o jogo com você, e aí, até junto com aquela questão da fluência verbal, né, de a gente não fazer uma clara blasé o tempo todo, abrir um pouco, né, e até, agora me veio uma coisa à cabeça, dividir uma história de vocês. Tem coach que tem um pouco de resistência de dividir histórias pessoais, porque acha que isso vai diminuir o valor profissional dele. E eu aprendi, assim, experiência própria minha, eu aprendi que quando eu divido histórias minhas, a cliente ela gera maior conexão. Então, se vocês querem ajudar ele a entrar no campo relaxado mais rápido, né, com mais naturalidade, se vocês quiserem dividir a história de vocês, vai ajudar muito a vocês criarem esse vínculo e ele ficar mais tranquilo. E acho que desse ponto, acho que era isso que eu queria conversar. E aí, por último, o que eu queria trazer de mensagem para vocês porque eu não sei qual que é a formação de vocês. Às vezes tem gente que, poxa, eu fiz engenharia, ou eu trabalho com TI, Temos de tudo. Tem de tudo, né, Tice? Desde médico, administrador, advogado, engenheiro. Perfeito. É exatamente, então, esse exemplo que eu queria pegar. Então, às vezes, muitas pessoas têm formação que não é psicologia, ou não é algo mais perto do comportamento humano. Não sei se vocês passaram pela cabeça de vocês, será que eu realmente posso ajudar? Mas eu não tenho uma formação adequada para isso. E não tem nada a ver, nada. Eu vou trazer um exemplo simples, que assim, é um exemplo que eu ouço falar, não sei ainda se Aline não tem essa experiência, mas que é assim, uma mãe ou um pai, eles precisaram fazer psicologia para poder educar seus filhos, a ensinar comportamentos, a entender como que funciona uma pessoa? A maioria das pessoas, eu imagino que não. E isso não diminui a capacidade de ser um bom mentor, ou um bom coach, um bom treinador. Pais e mães, eles são automaticamente, a partir do momento que a mãe engravida, que o bebê sai para o mundo, eles já viram pessoas que são mentores. E eles não fizeram formação para isso. Então, o que eu queria deixar de recado final é que vocês não precisam, não tenham essa conserva de, eu não tenho uma formação humana, então, será que eu tenho capacidade para isso ou não? Não tem nada a ver. Todos nós somos seres humanos e a gente tem essa capacidade de fazer esse vínculo e ajudar o outro. Então, era isso que eu tinha separado. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe. Como eu comentei no começo da nossa conversa, é minha primeira experiência
nesse tipo de interação, então fiquei um pouco nervosa, mas eu acho que eu consegui separar tudo o que eu queria. E aí a minha ideia, até conversando com a Tice, era ver quais temas vocês querem aprofundar, se vocês têm mais dúvidas, porque aí a gente vai pensando em construir realmente mais treinamentos voltados para o que vocês precisam. Tá bom? Obrigada, Aline. Pessoal, se vocês quiserem comentar, fique à vontade. Oi, bom dia. Bom dia. Todos e todas. Tudo bem, Aline? Eu sou a Gisela, agradeço pela sua palestra. É natural, acho que, né, ficar nervosa na frente de tanta gente. Eu queria compartilhar um pouquinho algumas coisas do que você falou, começando por esse final, quando você fala que as pessoas não precisam, né, ter formação, e que eu acho que você tem toda a razão, né? Mas eu vou contar um pouquinho da minha experiência no Gauss, porque eu acho bacana justamente esses momentos que a gente tem para compartilhar, né, e aqui você está presente hoje, que eu, ao contrário, assim, eu vou falar minha formação, eu sou socióloga, trabalho há anos numa fundação de educação, e meu tema de mestrado, essas coisas, enfim, foi escolha profissional. Só que eu trabalhava com pesquisa acadêmica, né, só que eu, enfim, cansei, queria fazer um trabalho voluntário, que eu pudesse agir diretamente com pessoas, né. Então, eu conheci o Gauss, mas eu não fui ser voluntária do Gauss, porque eu achei que eu precisava ter um curso antes para ser voluntária, um curso nessa área de lidar com jovens nesse processo, nesse momento de vida, né? Então, eu fui fazer um curso de especialização de orientação profissional, e é dessa perspectiva que eu falo. Foi um curso de 2 anos, eu tenho uma formação teórica e prática para atuar com jovens nesse momento, ou em momentos posteriores, né, nessa tomada de decisão, nesse momento de escolha. Então, quando eu conheci a Késia, que é a bolsista com quem eu e a Selena trabalhamos, né, eu acho que tem muitos pontos em comuns que você, apesar da orientação profissional ser uma área totalmente diferente da área do coaching, tem pontos em comum e tem pontos que são diferentes, né? E do que você falou, a mesma coisa, eu acho que tem pontos que o coaching tem uma determinada perspectiva e o trabalho de mentor tem outra. Então, o que eu acho bacana é porque, assim, embora, como você mesma disse, eu concordo, não precisa ter uma formação para você querer fazer um trabalho voluntário com qualquer tema, com qualquer tipo de idade, enfim. Mas a gente não é a primeira vez que a gente está tendo a oportunidade de ter algo como se fosse uma formação, digamos assim. Eu, pelo menos, não conheço isso no Gauss, a gente não teve essa formação de mentorado, e o Gauss acho que está preocupado com isso e trouxe você aqui, né, nessa perspectiva também. Mas eu queria tocar só num ponto que eu acho importante do que você falou, que eu faço de uma forma diferente, né? Não diferente do que você falou que você faz no coaching. Você falou assim, olha, no coaching eu não dou minha opinião, eu não aconselho, né? Mas um trabalho de mentor poderia fazer isso. Eu acho que eu não faço assim, eu não vou dizer que não pode, mas o que eu tento fazer é com que o mentor, o bolsista ou a bolsista, que eles reflitam a partir de questões que eu coloco para eles. E eu não dou um conselho, você deve ir por este caminho ou por este caminho, porque a vida é deles, a vida não é minha. Então, o que eu tento fazer é com que... Eu vou dar um exemplo concreto que aconteceu essa semana. A Késia, né, ela vai prestar direito, ela Enem para alguma federal, né, via Enem para a Uni, Unesp e USP. Aí ela chegou para a gente e falou assim que ela não ia colocar direito na USP, porque ela achava que ela não ia passar. O que eu e a Selena achávamos disso, na nossa última mentoria. E aí, sem combinar com a Selena, porque a gente não sabia que ela ia trazer esse assunto para a gente, eu, pelo menos, insisti em fazer uma série de perguntas para ela. E falei para ela refletir com ela mesma, com a família dela, enquanto eu e a Selena iríamos conversar com a Natália, que é a coordenadora, e o Ricardo, né? E combinamos, então, de nos encontrar na semana seguinte. E nem precisou, porque ela voltou para a gente 2 dias depois, dizendo que ela tinha refletido, que ela tinha pensado com a família dela, e ela decidiu que, como era praticamente a primeira vez, ela tem 19 anos, que ela estava prestando, que ela ia tentar o direito mesmo, né? Claro, e por que eu fiz isso? Porque nas perguntas que eu fiz para ela, não é que ela queria prestar USP para uma outra coisa que ela tivesse vontade de cursar. Era simplesmente porque ela estava com medo de não passar, né? Então, eu falei, olha, se você quiser fazer um trabalho para pensar que outras carreiras você pode ter vontade de seguir, a gente faz. E a gente vai nessa linha. Agora, prestar por prestar só porque você está com medo de entrar, será que esse
é um bom caminho? Então, eu fiz perguntas para ela em várias direções, né? Eu não estou dizendo que isso tem que ser assim, né? Mas eu só quis compartilhar, porque eu acho que esse é um ponto muito delicado do quanto que a gente deve interferir ou não na escolha da pessoa e no caminho que ela vai tomar. Porque eu acho que uma coisa é a gente compartilhar as nossas experiências, né? Então, e outra coisa, por isso que é bom ter dois mentores, porque às vezes você tem uma pessoa que é direito, você tem um advogado, e tem alguém que não tem nada a ver com isso. É claro que o advogado está implicado a partir da sua vivência e ele acha fazer direito o máximo, né? E ele acha que isso é super bacana. Então, só quis colocar esse ponto. E uma outra questão também é a questão do planejamento, que eu entendo que você fala, porque quando a gente tem 8 encontros, e num trabalho, por exemplo, desses de orientação profissional que eu faço, a gente tem um número X de sessões, eu acho que a gente tem que ter muito bem esse planejamento. Mas na mentoria, como é algo mais livre, tem um número mínimo de sessões que os mentores têm que fazer com seus bolsistas, mas ela pode ser semanal, ela pode ser quinzenal, é a combinar, né? É alguma coisa que é a combinar. Então, a gente faz, eu com a minha dupla, muito do que ela traz para a gente. Então, esse dia, por exemplo, ela trouxe essa demanda é hora de inscrição do vestibular, o que eu vou fazer? É claro que a gente tem assuntos que a gente quer falar, em termos de cronograma, de agenda, de motivação, de como que ela está, etc. Né? E claro que pode fazer parte de um planejamento, não tem nenhum problema. Mas eu só acho que também acontece, né? Como a gente tem poucos espaços aqui, por enquanto, até porque eu sou recente, de compartilhar essas experiências, achei legal trazer também para agregar o que você tinha falado, enfim, para abrir uma discussão. Mas obrigada. Obrigada, Gisela, por compartilhar. Eu acho que realmente a gente está buscando criar, eu acho que ir melhorando cada vez mais, o feedback de vocês é essencial para a gente construir, e aí realmente, desde o início do ano, né, como a Cristiane comentou aqui, a ideia é fazer uma formação e que vai cobrir todos esses aspectos que envolvem essa relação do mentor com o mentorado. A Aline quer complementar? Outra pessoa quer falar? Posso complementar. Se você não se importar, eu vou chamar pelo apelido, tá bom? Eu concordo super com isso que você falou, assim, o planejamento, e até juntando com a questão da flexibilidade mental, acontece disso, às vezes a gente pensa em falar sobre algo numa conversa e a pessoa traz uma outra demanda e muda o jogo. Então, é importante ter esses dois pontos, e quando eu quero dizer de planejamento, é porque, sabe, conforme você foi falando, me veio uma ideia na cabeça. Às vezes, durante a conversa com a mentoranda, ela fala um ponto que às vezes ela não percebe que vocês podiam aprofundar com ela. E aí você, junto com a sua dupla, fala, olha, eu percebi que em tal ponto, talvez ela precise aprofundar, ela precise desenvolver tal aspecto que ela talvez ainda não percebeu. O que você acha na próxima sessão a gente falar sobre isso? É mais ou menos nesse ponto do planejamento que eu quis trazer. Não de planejar a longo prazo, até porque às vezes vocês não sabem quantas conversas vão ter, que é diferente da orientação de carreira, do coach, que a gente tem um número, né? Mas é ter pensar, poxa, olha, na próxima sessão a gente podia falar sobre isso, talvez vai ajudá-la. E a questão de realmente, que você falou do ponto anterior, de não influenciar, isso é bem importante, porque às vezes eu percebo gente que dá dica, fala, olha, vai por esse caminho, vai por outro, e aí o que acontece? Às vezes não dá certo e a pessoa joga a responsabilidade em você. Por isso que eu comentei de, assim, são coisas... o coach, ele não é para dar opinião, ele não é para dar dica, porque tem que também dar a responsabilidade pro cliente, pro mentorado, no caso de vocês, de ele assumir responsabilidade. Você está lá para ser um auxiliar, mas a vida é dele, a responsabilidade de escolha é dele. Então, é excelente que você faz isso, né, de jogar algumas perguntas, instigando. Eu até falei para a Tice, um dos temas que eu acho muito legal de a gente conversar um dia, que eu chamo de perguntas poderosas, que são perguntas que fazem o cliente e o mentor refletir sobre algum aspecto, ou para ele, que no momento que você joga uma pergunta, aquilo cutuca dentro dele e fala, poxa, eu tenho que agir, senão eu vou ficar aqui parado, eu vou perder a oportunidade. Então, talvez a gente possa aprofundar nessas perguntas, se um dia vocês quiserem, mas é total em linha com o que você comentou. É isso.
Mas alguém quer compartilhar? Acho que eu vou compartilhar uma história, já que histórias pessoais criam conexão, né? Então, eu sou mentora da Vitória e da Letícia. A Vitória, ela chegou, eu sou advogada, e a Vitória chegou para mim já com essa ideia de ser advogada, só que ela não sabe muito de onde veio. Eu queria muito fazer essa questão do porquê que você fala. Quando eu pergunto para ela, não, eu sempre soube. Só que não é assim, né? A pessoa tem que descobrir em algum momento. Eu queria muito entender, porque eu acho um ponto, eu não sei se vocês concordam, muito difícil a pessoa saber do nada. Ela tem que ter uma razão, até para no futuro, quando ela for refletir em situações difíceis, ela perceber que motivos reais levaram ela a escolher aquela carreira e se incentivar. Não sei, na minha cabeça isso faz sentido. E a questão da ETEC, né? Os mais novos, eles têm que escolher, o objetivo deles é entrar no vestibulinho da ETEC. E acontece que, assim, a ETEC, ela tem diversas áreas. Algumas áreas, elas são áreas relacionadas à profissão. Então, tem, por exemplo, carreiras jurídicas, alguma coisa nesse sentido. Só que é uma ETEC, por exemplo, muito concorrida. E aí, fazê-la ver sem dar opinião foi muito difícil. Fazê-la, olha, se você prestar embora você queira fazer direito, se você prestar carreiras jurídicas, que é super concorrido, a probabilidade de você entrar é menor. Já se você prestar outra, só que ao mesmo tempo é a carreira dela, né? Porque é um tempo que ela vai passar lá, só que ela tem que pensar no objetivo maior. Não sei, eu gostaria de compartilhar esse dilema, assim, e a opinião de vocês. A sua opinião, na verdade. Tá bom? Mais alguém passa por esse aperto? Bom, eu vou dar minha opinião, Patrícia. O que eu gosto, às vezes, de fazer? Porque existe, por trás da advocacia, por exemplo, um porquê ela quer, o que aquela profissão ela tem por trás daquilo. Eu vou trazer um outro exemplo que me veio mais fácil na cabeça, que é, por exemplo, de dentista. O que um dentista faz, no final das contas? Ele aumenta a autoestima da pessoa. Porque minha mãe e eu ouço muito o relato dela no sentido de a diferença da força da pessoa quando ela chega para um tratamento e quando ela sai, que ela tem todos os dentes, que ela está confortável em sorrir, que ela está confortável em, às vezes, mastigar alguma coisa, isso aumenta a autoestima da pessoa. Então, no final das contas, o dentista não é apenas consertar um dente, mas tem algo por trás. Então, talvez seria interessante você perguntar para ela, tirando profissão, tirando essa camada, tirando essa máscara, o que ela gostaria de fazer? Eu quero, no caso do direito, quero ajudar as pessoas a justiça. Eu quero, o meu mote por trás é ajudar as pessoas a terem a justiça na vida delas, estar presente isso delas. Então, talvez você possa seguir por esse caminho. Eu não tenho uma resposta pronta, eu precisaria realmente me aprofundar nesse assunto, mas algo que me veio à mente seria esse ponto, Paty, de você tentar tirar dela a profissão. E uma outra coisa é você, talvez, pedir para ela, perguntar para outras pessoas, que seja do convívio dela, como que eles enxergam ela? Ela é uma pessoa que tem essas competências. Quais são os pontos fortes que os outros enxergam nela? Isso vai ajudar também nessa questão da profissão, de ela ter cada vez mais claro, né, o porquê que ela quer fazer aquilo. Foram as duas coisas que me vieram, mas realmente eu comentei, eu precisaria aprofundar um pouco nesse ponto, porque trazer às vezes de uma maneira mais fácil para vocês o porquê da carreira por trás. Tá bom? Ajudou? Tá bom. Eu me passei o microfone aqui. Ajudou. Acho que tirar a camada da profissão é muito importante. O que enxergam nela é terrível, porque ela é quase uma mini advogada. Ela fala muito bem, e como ela traz essa segurança, realmente ela tem todo o perfil, mas eu acho que isso não. Ela já me veio com a ideia dos Suits, né? O pessoal mais novo tem essa mania. Eles assistem série. Tudo CSI, meu estagiário antigo também era a mesma coisa. E eles acham que é assim. Isso me preocupa, porque nós da carreira, a gente sabe que tem muitos momentos que você pensa em desistir. Aliás, eu tive vários amigos que desistiram. E se você não tem uma motivação concreta,
eu acho que a probabilidade de acontecer isso é maior, entendeu? Então, se você tem alguma coisa que um mote, né, como você falou, maior, eu acho que fica mais fácil você enfrentar no futuro e você não trocar de carreira depois, como acontece com tantos. Enfim, Sim. e ser feliz, né, no final do dia. Você sabe que você falou e me lembrou porque eu era assim. Eu cresci vendo Grey's Anatomy. Não sei quem aqui é fã de Grey's. Então, até o meu primeiro ano do ensino médio, eu tinha certeza que eu queria ser médica. E eu já tinha uma certeza mais absoluta que eu seria pediatra. Só que num determinado momento eu falei, gente, eu vou ter que estudar demais. Eu gosto de estudar, mas o nível de estudo de medicina eu acho surreal. E aí, o que aconteceu para eu mudar essa chavinha dentro de mim? Eu fui pesquisar um pouco como que era o dia a dia de um médico. Não sei se é possível ela ter contato com pessoas que fazem direito. Ah, como que é a rotina de direito? Porque aí ela vai ver a realidade. Porque Suits é lindo, eu gosto muito de Suits. É um glamour que eles vendem no seriado que a gente sabe que não é bem assim na vida real. Tem muito perrengue. Então, é interessante que se ela puder conversar com, não um, mas alguns advogados, para todos eles passarem uma percepção. Ah, olha, tem isso, acontece isso no meu dia a dia. Olha, tem dia que é assim, assim, assado, porque ela já vai mais pronta para a realidade. Nos meus processos, eu acabo pedindo muito para o pessoal usar a ferramenta do LinkedIn, de ir atrás de pessoas que trabalham com algo que o meu cliente quer trabalhar, ou na empresa que o meu cliente quer trabalhar, e mandar uma mensagem no LinkedIn perguntando: olha, eu queria trabalhar com isso, posso te perguntar algumas coisas? Agora, no caso de vocês, eu não sei qual ferramenta vocês poderiam sugerir para o mentorado perguntar. Se ele tiver pessoas no dia a dia dele, ótimo. Já vai perguntar direto. Agora, se ele não tiver, aí eu não sei. Hoje a gente tem uma rede muito grande, né, de mentores aqui. A gente já tem mais de 100 mentores ativos. E a nossa ideia no pareamento, lá no início do ano, é colocar sempre alguém que tem ele declara que ele tem um sonho, por exemplo, medicina, que é uma das profissões que os nossos bolsistas buscam muito. E aí a gente coloca junto com pelo menos um dos mentores que está na mesma área de atuação. Então, acho que a ideia é ter uma referência, e aí essa pessoa, sendo um médico, você quer ser médico, ele já vai conseguir apresentar para outros colegas, ou mostrar, né, não só seu ponto de vista, mas ter indicações de pessoas da área. E acho que a ideia é justamente essa, de inspirar. Mas é lógico que a gente tem que tomar esse cuidado de não definir, né, ou forçar, às vezes, um caminho, ou tendenciar, né, como a Gisela tinha falado. Sim. O pessoal quer compartilhar mais alguma coisa? Bom, se ninguém tiver mais nada, acho que a gente pode ir encerrando, então. Posso Deixar. falar? Claro, com Oi, certeza. Tice. Oi, Aline, tá me Oi? ouvindo? Acho que tá Pode falhando, falar. né? Oi, adorei sua explanação, eu acho que foi muito adequada. Nós temos, eu pude balizar muita coisa, a Catarina acho que está aqui também, é a minha co-mentora, e foi excelente. Muita coisa que você colocou, a gente viveu esses meses, nesse ano, né, em todos os aspectos, e o que eu ainda fico um pouco assim delicada, tenho uma dúvida grande, é o quanto a gente se coloca na vida pessoal da Jéssica, né, porque eu acho que é inseparável isso da gente ir avançando, entrando naquele clima mais relaxado, como você disse, né? E ela é uma pessoa muito fácil de se abrindo. Tem dia, essa semana, 7 da manhã, por exemplo, a gente já tinha mensagem dela, contando coisas da vida particular, dos enfrentamentos dela. Então, aí a gente tem se colocado, eu e a Catarina, sempre presentes, mas eu fico um pouco assim, e sempre numa posição dessa, nunca dar nossa opinião. Ela está fazendo as sessões de psicologia, e a gente sempre pede, leva para sua psicóloga, mas a gente acaba opinando, né?
Foi muito bom ouvir essa história que você falou de pai e mãe. Para mim foi excelente, porque eu fiquei nesse dilema no começo, e se eu estou sendo muito mãe e pouco mentora, né? Para mim é uma baliza difícil. Eu já tive 3 filhos, todos já passaram dessa fase, e assim, mas é muito prazeroso você misturar essas duas coisas, ao meu ver, né? E não tem como ser diferente disso. Sugiro que a gente tenha mais sessões, muito mais com você, Aline. E essa segunda, que você já colocou 2 pontos aqui, as perguntas poderosas, o que levam a agir, né? Você colocou 2 pontos aqui a serem aprofundados mais para frente, né? Eu acho importante tudo isso que foi colocado, tá bom? Ajudou muito, e só tenho a sugerir mais sessões com vocês. Obrigada. Fico feliz que você gostou, Kátia. Eu vi até que o pessoal que está comentando, estou bem, bem feliz. Como eu falei no começo, primeira vez, então esse retorno está sendo positivo. Já me dá um quentinho no coração de estar aqui no sábado. O que eu ia comentar? Você falou da questão de a gente se posicionar na questão da vida pessoal. Eu também sinto um pouco dessa dificuldade, porque eu já tive cliente minha que é que nem você... Opa! Nem você comentou da sua, que ela se abre muito facilmente. E um ponto que você falou, que é bem importante, e eu falo isso também nas sessões, de pedir para a pessoa ir num psicólogo, se você perceber que ela está trazendo muita coisa pessoal. E isso eu até gosto de separar, que o pessoal às vezes mistura, coach é terapia. Não, são coisas diferentes. E quando a pessoa vem com muita demanda emocional, muita bagagem de questão familiar, eu sempre peço, olha, acho que é um trabalho em conjunto. É importante, sim, que você continue essas sessões de coaching, mas são coisas separadas. Eu queria que você fosse um psicólogo também. Talvez isso seja interessante de vocês fazerem também, que nem você fez já com seus mentorados, de, olha, separar as caixinhas. Porque acaba criando esse vínculo, quando cria, a pessoa às vezes se abre bastante, né? E aí a gente tem que aprender a separar um pouco. É muito bom, mas a gente tem que manter nosso é opinativo, né? A psicóloga, a abordagem é um pouco diferente. Eu acho que ajuda muito mais ela, né? Sim. E sabe um outro ponto? Às vezes a gente fica querendo muito agradar, às vezes inconsciente, né? Agradar e fazer com que a pessoa se sinta bem, se sinta relaxada, e a gente vai entrando na conversa dela. Eu percebia isso no começo dos meus atendimentos. Preciso agradar o cliente. Então, eu vou aqui, ele tá falando da vida dele, eu vou perguntando. E aí, de repente, passou uma hora de sessão e eu não consegui falar o que eu queria falar. Então, o que eu fui aprendendo com o tempo? Deixava a pessoa, assim, falar um pouco, para criar essa conexão, mas falava, olha, agora a gente podia abordar tal tema, e voltava pro prumo, sabe? Voltava para o trilho do coaching, aí vocês vão voltar para o trilho da mentoria. É bom fazer um pouquinho, mas sempre que possível, olha, vamos falar sobre tal tema, e aí as pessoas vão entendendo. Isso. Muito bem, obrigada. Obrigada, Kátia. Que bom que todos gostaram e já temos aí demanda para próximos, hein, Aline? Tá bom, já está anotado aqui. Tá bom, então. Obrigada, gente. Se alguém quiser falar depois também, acho que, Aline, se quiser passar seu site, né, a gente pode escrever aqui, se quiser mandar o endereço para conhecerem seu site, né? Tem o site. Pode falar, Tice, pode terminar. Não, é só colocar aqui o endereço, você pode colocar nos comentários, aí fica salvo, eu deixo para todo mundo depois, quem não pôde participar hoje, que teve muita gente que só tinha disponibilidade à noite durante a semana, então a gente pode fazer uma próxima sessão nesse horário para ver se outras pessoas participam também. Tá bom. Tá bom? Eu queria agradecer de novo, Tice, pelo convite, e fiquei muito feliz, assim, realmente, pelo retorno de vocês, porque é a primeira vez, então fiquei bem, bem feliz. Caso vocês tenham dúvidas, a Tice falou do site, ele é mais um site para divulgar o meu trabalho. Eu uso mais o Instagram.
que é onde eu realmente gosto de trocar ideia com as pessoas. Então, se vocês quiserem dar uma olhada e se tiverem dúvida, pode me mandar mensagem por lá que eu gosto de responder. É Aline Sorban, é exatamente o meu nome. Eu vou mandar aqui no chat, para quem quiser me procurar lá, e eu fico total à disposição, se vocês tiverem mais dúvidas, se vocês tiverem ideias, né, de outras conversas que vocês querem ter, pode mandar pela Tice, ou não sei se tem problema mandar por mim, eu já vou pensando, fiquem à vontade. E é isso. Deixa eu só mandar aqui, antes que eu esqueça. Obrigada, gente. E aí, acho que a recompensa desses trabalhos voluntários é isso, Aline, esse reconhecimento, essa satisfação de você estar realmente ajudando, né? Pelo menos isso para mim é o que faz muita diferença de trabalhar com ONG. É isso mesmo, dá esse retorno, e ainda mais retorno imediato, né, da carinha de vocês, é muito bom. Eu imagino que é isso que vocês sentem quando vocês estão tendo a conversa, né, de ver a cara e já ver a mudança no semblante, né? Que bacana. Obrigada, gente. Bom fim de semana a todos. Obrigada, Aline. Obrigada, Tice. Obrigada, gente. Obrigada. Bom final de semana. Bom final de semana.